Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Olá e bem-vindos. Vamos começar com uma pergunta que, talvez incomode um pouco. Será que a justiça de uma pessoa boa pode, de alguma forma, proteger quem está ao redor dela? É uma ótima pergunta. Sabe aquela ideia de que a fé dos pais meio que cobre os filhos, ou que ter um líder espiritual incrível na comunidade serve como um tipo de para-raio para todo mundo? A famosa carona espiritual. Exato. É possível pegar carona na espiritualidade de outra pessoa? A nossa análise de hoje vai fundo nisso, usando um material de estudo bíblico que a gente recebeu sobre uma passagem. Bem, uma passagem demolidora do livro de Ezequiel, o capítulo 14. Demolidor é a palavra certa. E a missão aqui é entender uma mensagem radical sobre responsabilidade pessoal. E para isso, o texto usa 3 exemplos que são, verdadeiros gigantes da fé: Noé, Daniel e Jó. E o jeito que eles são usados é, no mínimo, surpreendente. Surpreendente e muito, muito direto. O material de estudo que estamos usando é bem estruturado. E ele já começa com o que chama de texto áureo, que é o versículo 14. Certo. E a frase ali não deixa nenhuma margem para dúvida. É preto no branco. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio do povo, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Nossa! É uma declaração que praticamente define toda a conversa que a gente vai ter. Ela estabelece uma fronteira muito clara. Ok, vamos desempacotar isso. É uma afirmação pesadíssima. Muito pesada. O material de estudo tem o que chama de verdade prática, que resume a lição. E ela diz basicamente que a intercessão, a oração por outros, a presença de gente justa, tudo isso é importante, mas tem um limite. Exato. Não é um cheque em branco. Elas não substituem a necessidade de cada um ter uma relação pessoal com Deus. Eu fico imaginando o cenário em Jerusalém naquela época. Sim. Para Deus precisar ser tão categórico, quase brutal, a desconexão da realidade devia ser, imensa. Sim. O que estava acontecendo para justificar uma mensagem tão sem rodeios? Exatamente, essa é a palavra. Desconexão. O contexto, como o nosso material descreve, é de uma falsa segurança. Falsa segurança. O povo estava mergulhado em idolatria, em corrupção, mas se agarrava à ideia de que, por serem o povo escolhido, por terem o templo, por descenderem de Abraão, eles tinham uma espécie de imunidade diplomática espiritual. Entendi. Tipo, somos o povo de Deus, nada de mal pode nos acontecer de verdade. Isso. É quase uma arrogância espiritual, sabe? Acreditavam que o rótulo era mais importante que a prática. E o material de estudo aponta que a corrupção não era mais um ato isolado. De jeito nenhum. Tinha se tornado, e a palavra usada é forte, estrutural. A rebeldia era coletiva e persistente. Uau! Então, Deus, através de Ezequiel, está dizendo: olha, vocês passaram do ponto. A conta chegou e o fiador não vai pagar por vocês. É importante dizer que a mensagem não anula o valor da intercessão, né? Não, de forma alguma. A Bíblia está cheia de exemplos. Abraão negociando por Sodoma, Moisés intercedendo pelo povo no deserto. Certo, mas nesses casos havia uma chance de arrependimento, um espaço para misericórdia agir. O que é diferente aqui? A diferença é que aqui o juízo já está decretado. A decisão foi tomada. O tempo acabou. Exato. O tempo para a intercessão coletiva mudar o destino da nação tinha se esgotado. Agora, a questão era individual. É um cenário de salve-se quem puder, espiritualmente falando. E é para provar esse ponto que Deus convoca esse trio de testemunhas. Precisamente. E é aqui que a coisa fica realmente fascinante. A escolha dos personagens e a forma como o argumento é construído em etapas é uma aula de retórica divina. Com certeza. O primeiro juízo anunciado é a fome. E o exemplo usado é Noé. Por que ele? O que o Noé representa nesse primeiro ato do drama? Noé é o caso clássico. Ele é o arquétipo da justiça em um mundo de corrupção absoluta. Pensa na história dele em Gênesis. Certo, o mundo inteiro estava perdido. Inteiro.
A maldade era generalizada. E no meio de tudo isso, o texto diz que Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos e que ele andava com Deus. A justiça dele o salvou. Mas... Não salvou a geração dele. Exato. Ele foi o único. O mundo inteiro pereceu. Esse é um ponto crucial. A justiça dele o destacou, mas não serviu de escudo para a sociedade ao redor. E tem o detalhe da arca, que o material de estudo usa muito bem. Sim, a analogia é perfeita. A salvação da família do Noé não foi automática, sabe? Não foi uma transferência de mérito. Eles tiveram que fazer uma escolha. Eles tiveram que tomar uma atitude. Eles precisaram entrar na arca. A porta estava aberta, mas exigia uma resposta pessoal de cada um. E a mensagem para Jerusalém era essa, então. Essa. Mesmo que um homem do calibre de Noé estivesse aí com vocês, a justiça dele não impediria a fome. A obediência dele não é contagiosa. Cada um teria que entrar na sua própria arca de arrependimento. Essa ideia da ação pessoal, de ter que fisicamente entrar na arca, é muito forte. Mas o argumento de Deus não para aí, ele fica ainda mais pessoal, né? Fica mais afiado. Ele passa de uma catástrofe que parece mais natural, como a fome, para algo mais predatório. O segundo juízo é o da terra sendo invadida por feras selvagens. E o exemplo é Daniel. Exato. A progressão é intencional. Se Noé representa a fidelidade no meio da corrupção social, Daniel representa a fidelidade sob pressão política e cultural num ambiente pagão. A gente pensa logo na cova dos leões. Automaticamente. E Daniel foi salvo. Mas como? De forma milagrosa e estritamente pessoal. Os leões não tocaram nele. O livramento foi individual. Mas aqui em Ezequiel, Deus pega essa história de vitória do Daniel e a usa de uma forma muito mais sombria, quase invertida. Exatamente. Ele eleva o princípio a um novo patamar. Ele diz com todas as letras que mesmo que Daniel estivesse ali, ele não poderia salvar nem a seus filhos, nem as suas filhas. Uau! Isso é um golpe direto no coração da ideia de legado e proteção familiar. É muito forte. Se a justiça de Noé não salvava a sociedade, a de Daniel não salvaria nem a própria família. É pesado. Ataca a ideia mais básica de que um pai ou uma mãe justos podem de alguma forma garantir a segurança dos filhos. É Deus dizendo que a relação com ele não vem por herança, não está no DNA. Não mesmo. E o material de estudo enfatiza muito isso. Cada geração, e mais, cada indivíduo precisa assumir a sua própria posição. A repetição da frase. Isso, a repetição de pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, funciona como um martelo, fincando essa verdade na mente. Deus está insistindo para que não reste absolutamente nenhuma dúvida. Fé não é um bem de família que se passa no testamento. E quando a gente acha que a mensagem não pode ficar mais intensa, vem o terceiro juízo, o mais severo de todos: peste e derramamento de sangue, a espada. O cenário apocalíptico. E para esse cenário o exemplo escolhido é Jó. Depois de Noé, o justo na corrupção, e Daniel, o justo na pressão. O que mais faltava dizer? Por que Jó? Jó é o arremate final. Ele é o maior exemplo de fidelidade no meio do sofrimento extremo, pessoal e, o mais importante, aparentemente inexplicável. Verdade. Ele não sofreu por causa da sociedade, como Noé, nem por perseguição política, como Daniel. Ele sofreu e ponto. E mesmo perdendo tudo, filhos, bens, saúde, a declaração dele foi: bendito seja o nome do Senhor. E ele também era um intercessor, né? Ele orava pelos amigos que o estavam acusando injustamente. Exato. Ele tinha um coração voltado para os outros mesmo na própria agonia. Ele era o intercessor ferido. E mesmo assim, nem essa figura de integridade inabalável na dor mais profunda poderia salvar Jerusalém. O texto repete pela quarta vez: pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. a escolha desse trio é simplesmente genial. E é interessante notar que nenhum deles era um rei ou um sacerdote em Jerusalém na época. Ótima observação. São figuras, de certa forma, externas ao sistema que estava sendo julgado. É verdade. Noé é pré-Abraão, Jó provavelmente também não era israelita,
Daniel estava no exílio, servindo ao Império Pagão. Isso reforça ainda mais a ideia de que a justiça que conta para Deus é a pessoal, não a institucional. Não importa seu cargo, a sua linhagem, seu passaporte, a pergunta é sobre você. Cobre todas as bases, né? Corrupção geral, que é Noé, pressão externa, Daniel, e sofrimento interno, Jó. Não há desculpa. Não há cenário em que a responsabilidade possa ser transferida. A mensagem está selada. Então, o que tudo isso significa? Ok, a responsabilidade é individual, ponto final. Mas eu achava que já tinha entendido o peso da mensagem até chegar no final do capítulo 14. Ah, sim. A análise que o nosso material faz dos últimos versículos traz uma reviravolta que eu sinceramente não esperava. É a distinção que o texto faz entre remanescentes e sobreviventes. Qual a diferença e por que ela muda tudo? Essa distinção é o ponto alto do estudo. É o que vira a nossa compreensão de cabeça para baixo. Certo. Normalmente, na profecia bíblica, a ideia de um remanescente é positiva, sabe? É um grupo de pessoas justas que Deus preserva em meio ao juízo para serem a semente de um novo começo. É um sinal de esperança. Sim, eu sempre pensei que fosse isso. Os poucos bons que Deus salva para recomeçar. Pois é, só que o comentário bíblico que a nossa fonte cita argumenta que os sobreviventes de Ezequiel 14 não são esse remanescente justo. Muito pelo contrário. Espera um pouco. Eles são os maus? Eles são os maus. São pessoas tão corruptas quanto as que morreram na invasão, na fome ou na peste, mas que por algum motivo escaparam. Mas por quê? Qual o sentido de deixar alguns dos maus vivos? E aqui vem a reviravolta. Eles são deixados vivos por uma razão muito específica e terrível, para servirem de prova viva da justiça de Deus. Prova viva? Isso. A ideia é que quando os exilados que já estavam na Babilônia virem o comportamento depravado desses sobreviventes de Jerusalém chegando, eles não terão outra opção a não ser concluir: uau, Deus tinha toda a razão em destruir aquele lugar. Nossa, isso é chocante. Então eles não são um sinal da misericórdia de Deus, mas uma prova viva da justiça do seu juízo. Exatamente. Em vez de serem a semente da esperança, eles são a evidência do crime. A presença deles serve para consolar os exilados, mas não no sentido de dar alívio. Não, no sentido de confirmar que a ação de Deus foi correta e inevitável. Eles olhariam para a conduta e o caminho torto desses sobreviventes e diriam: agora entendemos por que Deus fez o que fez. É um final incrivelmente sóbrio para o capítulo. Sóbrio é pouco, isso muda completamente a perspectiva. Mas não soa incrivelmente duro, quase cruel, deixar os maus vivos só para provar um ponto? É uma pergunta natural. Isso parece ir contra a imagem de um Deus misericordioso que a gente vê em outras partes da Escritura. Como o material de estudo lida com essa tensão? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o material não foge dela. Ele encara isso como a consequência final de uma rebeldia que se recusou a ouvir todos os avisos. Entendi. A dureza da medida é proporcional à teimosia do pecado. É um Deus que está dizendo: vocês duvidaram da minha justiça, então eu vou mostrá-la a vocês através da própria impiedade que vocês tanto amam. É a justiça divina em sua forma mais nua e crua. É um remédio amargo para uma doença que se tornou terminal. Não é sobre crueldade, mas sobre a revelação final e incontestável da retidão do juízo. Entendi. É uma lógica difícil de engolir, mas que faz um sentido terrível dentro do argumento. E isso nos leva diretamente de volta à tal da aplicação pessoal da lição. Exato. Depois de tudo isso, qual é a mensagem que fica pra gente hoje? A conclusão é inescapável e ecoa do começo ao fim. Não dá para se apoiar na fé dos outros. Não na de seus pais, não na de seus pastores ou líderes, não na reputação da sua igreja ou comunidade. É intransferível. E urgente. A necessidade de santidade pessoal, de obediência diária, de uma conversa contínua com Deus. Cada um de nós, individualmente, está diante da mesma escolha que o povo de Jerusalém estava. E a presença de Noés, Daniel e Jós ao nosso redor não vai tomar essa decisão por nós. Resumindo toda essa nossa análise, então, mergulhamos em Ezequiel 14 e vimos como o texto usa os exemplos monumentais de Noé, Daniel e Jó,
Não tanto para exaltá-los, mas para ensinar essa lição direta e sem anestesia sobre a responsabilidade individual. Exatamente. A justiça de uma pessoa, por maior que seja, não cria uma bolha de proteção para os outros. A salvação, a comunhão com Deus, não acontece por osmose. Não mesmo. E isso, naturalmente, levanta uma questão importante que vai além do texto. E serve como reflexão final. Qual seria? Se a justiça pessoal tem esses limites para salvar uma comunidade do juízo, qual é, então, o verdadeiro papel e a responsabilidade de uma pessoa justa dentro de uma sociedade que está falhando? Uma sociedade que está, caminhando para o abismo. Uma reflexão provocadora para encerrar. Se não podemos ser o escudo dos outros, o que somos chamados a ser? Fica a pergunta. A discussão, no fim das contas, não é só sobre salvação pessoal, mas sobre qual é a nossa função e o nosso impacto no mundo, mesmo quando as circunstâncias parecem avassaladoras e o juízo parece inevitável. É algo para se pensar por um bom tempo.